Ela só queria escapar. Fugir de um casamento forçado, de um pai autoritário, de uma vida que nunca escolheu. Mas, no meio da estrada, quando encontrou um bebê abandonado aos prantos, entendeu que fugir não era mais uma opção. Era hora de proteger. E foi aí que ele apareceu. O médico que mudaria tudo. Mas nada viria fácil. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Então, prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar um abraço. A estrada parecia engolir o mundo. Era madrugada, e só os faróis dos poucos carros que passavam riscavam a escuridão. No acostamento, de terra úmida, uma jovem caminhava descalça, os pés sujos de barro e o coração acelerado. A mochila nas costas balançava ao ritmo apressado dos passos, como se cada passo fosse uma fuga do destino. O silêncio era cortado apenas pelo som distante de grilos e pelo roçar do mato alto nas suas pernas finas. Ela olhava para trás com frequência, como se algo ou alguém ainda pudesse alcançá-la. Clara não sabia para onde ia. Só sabia que não podia voltar. A aliança que recusara mais cedo naquele dia ainda queimava na memória como uma ferida exposta. A casa do pai, com seus muros altos e suas janelas fechadas, agora parecia um cárcere que ela havia deixado para trás. A respiração vinha curta, entrecortada, mas seus olhos ardiam mais de esperança do que de cansaço. Ali, sozinha no mundo, ela sentia medo, mas também, pela primeira vez, uma estranha sensação de liberdade. De repente, um som novo rasgou a noite. Um choro. Agudo, frágil, desesperado. Clara parou no mesmo instante, como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Olhou em volta, o coração disparado não apenas pela fuga agora, mas por aquele chamado invisível. O som vinha da curva adiante. Cada passo que dava em direção ao choro era um passo a menos em direção ao passado. E um passo mais fundo num destino que ainda não compreendia. Quando chegou perto, a cena parecia irreal. Um bebê envolto em cobertas finas, largado entre pedras e folhas, os olhinhos vermelhos, a boca tremendo. Clara caiu de joelhos. Meu Deus! Foi tudo o que conseguiu dizer. A chuva que começava a cair parecia um aviso, ou talvez uma bênção torta. Sem pensar, puxou o pequeno para perto do peito, tentando protegê-lo do frio com o próprio corpo. E ali, no meio do nada, nasceu algo que ela não sabia nomear. Olma. Longe, um par de faróis surgia na estrada vazia. Clara se levantou com dificuldade, o bebê nos braços, o medo de novo correndo por dentro. Fez sinal mesmo sem saber quem estava no carro. O SUV preto reduziu e, por um momento, tudo ficou em silêncio, como se o mundo prendesse a respiração. O vidro baixou devagar, e um homem de expressão séria e olhos cansados a olhou de dentro. Sem saber, ele também acabava de entrar naquela história, e nada mais seria como antes. Ainda com o bebê nos braços e os cabelos colados na testa pela chuva, Clara encarava o homem que havia parado. Ele desceu do carro sem dizer uma palavra, os sapatos afundando levemente na terra molhada. Os dois se estudaram em silêncio. Ele parecia avaliar se podia confiar nela. Ela, tentando entender se ele era uma ameaça ou um milagre. Foi só quando seus olhos pousaram no bebê que o médico finalmente falou. Tem gente que nasce no meio do caos e, mesmo assim, sobrevive. Aquela frase ficou pairando no ar, pesada e precisa como uma profecia. Clara não respondeu. Apenas apertou o bebê contra o peito num gesto que não precisava de tradução. O médico, Miguel, puxou o celular do bolso, hesitou e depois guardou de novo. Você precisa de ajuda, disse, enfim. Clara assentiu com um leve movimento, de cabeça. Havia algo naquele homem, um cansaço sincero, uma firmeza discreta, que a fazia confiar. No caminho para o hospital, o silêncio entre eles era denso, quase confortável. Clara olhava pela janela, tentando absorver o que estava vivendo.
Fugira de um casamento forçado, de uma vida aprisionada, e agora estava num carro de luxo com um estranho. E um bebê que mal conhecia. Ainda assim, sentia-se menos perdida do que jamais sentira dentro de casa. Como se, de alguma forma estranha, o caos a tivesse devolvido a vida. Miguel, do outro lado, olhava para Clara pelo espelho retrovisor. Algo naquela menina lhe lembrava perdas que ele tentava esquecer. E o bebê, ele conhecia muito bem o grito de alguém que só queria ser acolhido. Por dentro, lutava contra a lógica. Afinal, que tipo de homem se envolve com desconhecidos no meio da estrada? Mas havia uma parte sua, uma que ele sufocava há tempos, e que dizia: talvez essa noite tenha mais sentido do que parece. Quando chegaram ao hospital, Miguel usou seu crachá para agilizar o atendimento. Clara não tirou os olhos do bebê nem por um segundo. Sentia que, se deixasse ele escapar, tudo desmoronaria. Uma enfermeira os encaminhou para a triagem e o médico se afastou um pouco. Antes de entrar pela porta, olhou para trás e disse, quase sem querer: às vezes é no meio do absurdo que a gente encontra o que realmente importa. E sumiu no corredor. Clara ficou parada por um instante. A frase ecoava em sua mente. Como algo tão quebrado podia ter significado? Talvez porque, no fundo, ela soubesse. Aquele bebê não era um acaso. E aquele homem também não. Ainda que tudo estivesse confuso, algo nela começava a mudar. Ela não sabia exatamente o que, mas sabia que depois daquela noite, ela jamais seria a mesma. 2 dias se passaram desde a noite em que tudo mudou. Clara estava hospedada em uma pensão simples próxima ao hospital, cortesia silenciosa de Miguel. Ele havia dito apenas: fique aqui por uns dias. É o mínimo que posso fazer. Nenhum dos dois falou muito desde então, mas os olhares compartilhavam mais do que qualquer conversa. O bebê, por enquanto, permanecia sob cuidados da equipe médica e do serviço social, aguardando respostas, ou alguém que o reclamasse. Na pequena suíte com cheiro de madeira envelhecida, Clara revivia os últimos dias como se fossem cenas de um filme confuso. Seu celular permanecia desligado, o medo de ser rastreada ainda muito presente. Em cima da cama, um envelope com documentos falsos, presente de uma amiga de infância que trabalhava como assistente num cartório, a lembrava que seu passado não podia mais acompanhá-la. Meu nome agora é Clara Ribeiro, repetia, baixinho, tentando se acostumar com a mentira que era sua nova proteção. Enquanto isso, Miguel retomava sua rotina no hospital, mas com a mente mais distraída do que gostaria de admitir. Nas pausas entre cirurgias e plantões, checava discretamente a ficha do bebê. Sem nome, sem registro, sem origem. Algo naquela criança o inquietava. Talvez fosse o abandono. Talvez fosse o fato de que, mesmo sem laços de sangue, ele sentia uma estranha responsabilidade. E, claro, havia Clara. Aquela jovem com olhos que pareciam conter 1000 palavras engolidas. Foi numa dessas pausas que eles se reencontraram. Clara estava na recepção com uma sacola de fraldas e roupinhas doadas, pronta para visitar o bebê. Miguel apareceu de repente, jaleco manchado de tinta azul da sala pediátrica. Eles se entreolharam por segundos demais, como se aquele tempo separado tivesse acumulado perguntas que nenhum tinha coragem de fazer. Ele está bem, disse ele. E você? Clara apenas sorriu de canto. Ainda aqui. No fim do dia, caminharam juntos até a pensão. Conversaram pouco, mas bastava. Miguel perguntou sobre o que ela faria dali em diante. Clara desviou o olhar. Não sei, só quero ficar por perto. Não consigo deixá-lo. Não ainda. Miguel assentiu, pensativo. E, se você tivesse ajuda para isso? Aquilo pairou entre os dois como uma proposta silenciosa. Ela não respondeu, mas o olhar dizia tudo. Ela não queria mais fugir. Só não sabia como ficar. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma ideia. Uma ousadia. Se Miguel estava mesmo disposto a ajudá-la, talvez ela pudesse lutar pela guarda do bebê. Mesmo sem emprego, mesmo sem casa fixa.
Era loucura. Mas e se fosse essa loucura que ela precisava viver para se reencontrar? No fundo, não era só o bebê que precisava de alguém. Ela também precisava de um recomeço. E Miguel, de alguma forma, estava dentro disso. Naquela tarde, Clara voltou ao hospital com o coração disparado. Os corredores, antes tão frios, agora pareciam familiares. Passava por eles como quem caminha para algo maior do que si mesma. Parou diante do berçário, as mãos trêmulas no vidro. O bebê estava lá, dormindo de lado, com as mãos miúdas fechadas como quem ainda luta. Ela respirou fundo e entrou. A enfermeira, já acostumada com suas visitas, entregou-lhe a criança com delicadeza. "Você tem jeito com ele?" disse. Clara não respondeu. Apenas o abraçou como se segurasse o mundo inteiro. Miguel apareceu minutos depois, segurando uma pasta. Trazia no rosto a mesma seriedade de sempre, mas os olhos, hoje, tinham algo diferente. Decisão. Sentou-se ao lado dela, sem rodeios. "Conversei com uma assistente social", disse. "Se você quiser mesmo tentar a guarda, vai. Precisar provar que tem onde morar, alguma fonte de renda e vínculos que garantam estabilidade." Clara o olhou com um misto de choque e esperança. "E se eu não tiver nada disso?" Miguel fechou a pasta. "Então a gente constrói." Aquelas palavras atingiram Clara como uma pedra na água parada. Até então, ninguém jamais havia lhe estendido a mão sem pedir algo em troca. Miguel não a conhecia. Não de verdade. E mesmo assim, ali estava ele, disposto a mudar tudo. Um silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelo resmungo do bebê em seu colo. "Você é louco?" ela perguntou, meio brincando, meio séria. "Sou", ele respondeu com um sorriso cansado. "Mas a vida também é." No fim do expediente, Miguel levou Clara até uma casa simples que ele usava como refúgio quando queria fugir da rotina da cidade. Era arejada, rodeada por árvores e silêncio. "Pode ficar aqui por um tempo", disse. "Pelo menos até conseguir se estabelecer." Clara entrou devagar, tocando os móveis cobertos por lençóis brancos. Aquela casa não era um lar, ainda, mas tinha cheiro de recomeço. "Por que está fazendo isso por mim?" ela perguntou sem encará-lo. "Porque talvez eu também precise salvar alguém", respondeu ele antes de se despedir. Naquela noite, Clara chorou em silêncio no quarto vazio. Pela primeira vez em muito tempo, não era um choro de medo, mas de gratidão. Sabia que a partir daquele momento não havia mais como voltar. O catalisador havia sido acionado. Ela não era mais apenas uma fugitiva. Agora era alguém que escolhia lutar. Pelo bebê. Por si mesma. Pela chance de construir algo verdadeiro, mesmo que tudo ao redor ainda parecesse frágil. E em algum lugar, no fundo do seu peito, um sentimento novo começava a crescer. Não era amor, ainda, mas era semente. E Clara, mesmo sem saber plantar, estava disposta a regar. No dia seguinte, Clara despertou com o som leve dos pássaros e o cheiro de café vindo da cozinha, um hábito silencioso de Miguel, que saíra cedo para o hospital. Sentada à mesa, olhando para o vazio da casa, ela sentia a dúvida pulsar dentro do peito. E se tudo aquilo fosse um erro? E se ela não estivesse preparada para cuidar de uma criança, muito menos para reconstruir uma vida do zero? O medo, esse velho conhecido, ainda sussurrava em seu ouvido, tentando convencê-la de que fugir era mais fácil do que permanecer. A assistente social ligou no meio da manhã, pedindo documentos, comprovantes e uma carta de intenção para iniciar o processo de guarda temporária. Clara desligou sem dizer nada. Por dentro, travava uma batalha entre a vontade de tentar e a certeza de que seria julgada, rejeitada, esquecida pelo sistema. Afinal, quem era ela? Uma garota sem raízes, com nome falso, fugindo de um casamento forçado e com um passado que podia ser revelado a qualquer momento. No hospital, Miguel sentia a tensão crescer. Ele havia se envolvido mais do que planejava e agora não sabia como sair sem ferir a si mesmo. Ou a Clara.
Seus colegas começavam a fazer perguntas e a imprensa local já comentava o caso do bebê abandonado na estrada. A qualquer momento, o pai de Clara podia aparecer. E ele sabia que não estava lidando com um homem comum, mas com alguém acostumado a controlar, silenciar, apagar rastros. "Você tem certeza do que está fazendo?" perguntou-lhe uma enfermeira de confiança. Miguel não respondeu, mas o aperto no peito era resposta o bastante. Na tarde daquele mesmo dia, Clara sentou-se ao lado do bebê no abrigo. A cada visita, ele parecia reconhecê-la mais. Sorria com o canto da boca, agarrava seus dedos com mais força. "Você também me escolheu, né?" sussurrou. O vínculo entre eles era real, ainda que ninguém pudesse explicá-lo. Ela então sacou o papel da carta de intenção e começou a escrever. As palavras saíam com dificuldade, mas carregadas. "De verdade. Eu não tenho muito a oferecer, mas tenho amor, tenho vontade, tenho coragem, e isso tem que valer de alguma coisa." Antes de ir embora, Clara entregou o papel nas mãos da assistente social. "Estou com medo", confessou. A mulher a olhou nos olhos e respondeu com firmeza. "Medo é só o sinal de que você está no caminho certo." Ao sair, Clara viu Miguel encostado no carro esperando. Ele abriu a porta do passageiro e disse apenas: "Vamos." Ela entrou sem dizer nada. E naquele gesto simples, silencioso, algo foi decidido. Clara não ia mais fugir. Ia enfrentar. Com medo, sim, mas com alguém ao lado. Alguns dias depois, Clara chegou ao fórum com os ombros eretos e a cabeça firme. Mas, por dentro, o coração era um redemoinho. O pedido de guarda temporária seria analisado naquela manhã. Miguel estava ao seu lado, discreto, mas presente. No bolso da jaqueta, ele guardava cópias de documentos, laudos médicos e até uma declaração de apoio pessoal. "É só o começo", sussurrou antes de entrarem. Clara apertou a alça da bolsa como se fosse uma corda salva-vidas. Pela primeira vez, ela havia escolhido ficar. E agora precisava sustentar essa decisão diante do mundo. A audiência foi rápida, mas intensa. O juiz olhou com ceticismo para a jovem ali sentada, desacompanhada de família, sem vínculos estáveis. A promotora questionou sua capacidade emocional e financeira. Clara respondeu com honestidade, sem floreios. "Não tenho tudo o que esperam, mas tenho presença. Ele nunca mais vai estar sozinho." O juiz ficou em silêncio por alguns segundos longos. Então, surpreendendo a todos, concedeu a guarda provisória sob supervisão. "Essa criança já perdeu o direito de ter um começo digno uma vez. Vamos dar a ela o benefício da dúvida." Do lado de fora do fórum, Clara desabou num choro silencioso. Miguel a abraçou sem dizer nada. Pela primeira vez, ela se permitiu descansar nos braços de alguém. Não por fraqueza, mas por alívio. O bebê agora era oficialmente sua responsabilidade e seu novo ponto de partida. Mais do que um documento, aquilo era um pacto. Um pacto de amor, mesmo que embrulhado em insegurança. Um laço de sangue invisível. Nos dias seguintes, a rotina mudou. A casa de Miguel, antes silenciosa, agora tinha risos de bebê, cheiro de mingau e brinquedos espalhados pela sala. Miguel se tornou uma espécie de aliado calado. Consertava o que precisava, aparecia com fraldas novas, mas nunca ultrapassava os limites. Clara, aos poucos, se adaptava ao papel de mãe, mesmo sem nunca ter sido filha de verdade. Cada troca de fralda, cada noite mal dormida, era um tijolo no castelo que tentava reconstruir. Mas não era fácil. O medo ainda espreitava. As ameaças do passado pareciam longe, mas nunca ausentes. E havia a convivência com Miguel, que, mesmo tentando se manter neutro, revelava nas entrelinhas que sentia mais do que dizia. Os olhos demoravam a desviar. Os silêncios carregavam mensagens. E Clara, por mais que se negasse, começava a desejar aquilo que nunca achou que teria. Um lar, uma parceria, um amor possível. Foi numa noite chuvosa como aquela em que se conheceram que tudo pareceu se encaixar.
Miguel preparava chá na cozinha enquanto Clara embalava o bebê. Olhou para ele e disse sem pensar: "Acho que agora entendo o que é ter algo a perder." Miguel parou, sorriu devagar e respondeu: "É assim que a gente sabe que está vivendo." Ali, naquela casa iluminada por uma luz amarela suave, Clara deixou de ser uma fugitiva. Agora era alguém que havia escolhido lutar e começava a colher o que plantava. Alguns dias depois da audiência, Clara e Miguel passaram a compartilhar mais do que os cuidados com o bebê. Havia uma dança silenciosa entre os dois. Um bom dia, mais demorado, um toque de mão ao se cruzarem na cozinha, um olhar que durava segundos a mais do que deveria. Era como se tudo ao redor conspirasse para aproximá-los, mas nenhum dos dois ousava dar o primeiro passo. O medo de estragar o que estava funcionando era maior do que a coragem de tentar algo novo. Certa noite, Miguel chegou tarde, cansado, após um plantão puxado. Encontrou Clara dormindo no sofá, o bebê no colo, uma mamadeira pela metade na mesinha ao lado. Em silêncio, pegou uma manta e a cobriu. Ficou observando por um tempo, os fios de cabelo caindo sobre o rosto dela, a expressão tranquila, o modo como segurava a criança com naturalidade. Sentiu o peito apertar. Não era só ternura. Era algo que ele havia enterrado há anos e que agora começava a despertar. Na manhã seguinte, Clara o viu distraído, mexendo em uma velha moldura caída atrás da estante. Era uma foto. Miguel mais jovem, ao lado de uma mulher de olhos doces. "Minha esposa", ele disse sem rodeios. "Morreu há 4 anos. Acidente de carro. Eu devia estar dirigindo, mas não estava." Clara se aproximou com cuidado. Não precisava dizer nada. Só estar ali já era suficiente. Às vezes, o silêncio é o maior gesto de empatia que alguém pode oferecer. A conexão entre eles crescia em pequenos detalhes. Cozinhar juntos, rir das trapalhadas com o bebê, dividir as tarefas da casa. Era uma intimidade leve, construída, sem pressa, mas cada vez mais evidente. Um dia, durante um passeio no parque, Clara escorregou na grama molhada e caiu de joelhos, rindo. Miguel correu até ela preocupado e, ao ajudá-la a levantar, os dois ficaram frente a frente. Os rostos, próximos demais, as respirações curtas, mas não houve beijo, ainda. Apenas um olhar que dizia: "Estamos quase prontos." À noite, Clara escreveu em seu diário. O único objeto que trouxera da antiga vida. "Ele me olha como se enxergasse além. E isso me assusta, porque eu não sei o que ele vê, mas quero que continue olhando." Era uma confissão sem destinatário, mas, no fundo, sabia. Era um grito sussurrado de quem já estava se apaixonando. E talvez, só talvez, fosse recíproco. Miguel, do outro lado da casa, também não conseguia dormir. Sentia que estava prestes a cruzar uma linha e tinha medo. Medo de ferir, de se ferir, mas algo era inegável. Ele já havia cruzado essa linha há dias. Só faltava coragem para admitir. E nesse ritmo lento, mas inevitável, o amor começava a florescer. Como uma chama discreta que, aos poucos, aquece tudo ao redor. Os dias passaram como quem não tem pressa, e a casa, antes silenciosa, agora vivia repleta de vozes, passos e risos, mesmo que contidos. Clara e Miguel, aos poucos, aprenderam a dividir a vida. Ela descobria a arte de aquecer mamadeiras no tempo certo, de interpretar choros, de inventar canções bobas para embalar o bebê. Miguel, por sua vez, revelou um lado que nem ele lembrava que tinha. Contava histórias antes. De dormir, montava móveis com um jeitão atrapalhado e fazia Clara rir com sua falta total de coordenação na cozinha. Certa tarde, decidiram levar o bebê para conhecer o mar. Foi uma viagem improvisada, cheia de gargalhadas, música alta no carro e cantorias desafinadas. Clara corria pela areia com os pés descalços, enquanto Miguel filmava tudo com o celular, o rosto iluminado pelo pôr do sol. O bebê, deitado sobre uma canga, gargalhava com o barulho das ondas. Era a primeira vez que Clara se permitia viver o agora sem pensar no amanhã. E Miguel, ao ver isso, sentiu que algo nele também se libertava.
Em outra noite, depois de um jantar simples, os dois ficaram na varanda dividindo uma garrafa de vinho e lembranças de vidas que não existem mais. Clara contou histórias da infância, das travessuras com a mãe antes dela adoecer. Miguel falou dos livros que queria escrever, dos sonhos adiados. "Sabe", disse ele, "você me lembra de como era viver sem armadura." Clara sorriu, surpresa. "E você me lembra que ainda tem gente boa no mundo." A conversa ficou em silêncio. Mas era um silêncio confortável, daqueles que dizem tudo. O bebê começou a dar seus primeiros passos cambaleantes, e Clara registrava cada tentativa como um feito heróico. Miguel fingia que não chorava a cada pequena conquista, mas Clara sempre notava o brilho nos olhos dele. "Você vai ser um pai incrível um dia", disse ela sem pensar. Miguel parou, encarou-a com ternura e respondeu: "Não sei se quero ser pai. De novo. Mas com vocês eu seria." Foi a primeira vez que o nós apareceu, e ficou no ar, flutuando como promessa. Mas nem tudo eram flores. À medida que se aproximavam, a presença um do outro deixava os medos mais nítidos. Clara temia que Miguel a enxergasse como um abrigo temporário. Miguel, por sua vez, temia que Clara ainda quisesse fugir quando tudo se acalmasse. Ainda assim, continuavam ali, um ao lado do outro, tentando, vivendo, jogando esse jogo novo de construir uma família sem ter certeza do que estavam fazendo. E, numa dessas manhãs corriqueiras, enquanto Clara lavava roupa e Miguel fazia caretas para o bebê, ela o chamou de pai por engano. Os dois congelaram. Depois, riram. Mas aquele escorregão inocente dizia mais do que qualquer declaração. A vida tinha deixado de ser um plano de fuga e começava, enfim, a ser um lugar para ficar. Era uma manhã calma, daquelas que pareciam prometer um dia leve. Clara cuidava das plantas no quintal enquanto o bebê dormia e Miguel respondia e-mails. No celular. A brisa suave, o som dos passarinhos, a paz aparente, tudo parecia encaixado. Até que o telefone de Miguel tocou. Ele atendeu distraidamente e empalideceu. Do outro lado da linha, um aviso frio. O pai de Clara havia registrado, oficialmente, um boletim de ocorrência por sequestro de menor e uso de identidade falsa. Ele sabia onde ela estava. E estava vindo. Miguel desligou o telefone sem conseguir dizer nada por alguns segundos. O mundo que haviam construído em silêncio parecia tremer sob os pés. Quando finalmente contou a Clara, a expressão dela desmoronou. As mãos que cuidavam das plantas agora tremiam, sujas de terra. "Eu sabia que ia acontecer", sussurrou. "Ele não ia me deixar ir embora assim." Miguel tentou acalmá-la, mas a verdade era que, naquele momento, ele também não tinha certeza de nada. A proteção que oferecera agora parecia frágil, diante da influência e do poder daquele homem. Clara passou o resto do dia em alerta. Chegava a se assustar com o som de cada carro na rua. Olhava pela janela a cada 5 minutos. A lembrança da vida que deixou para trás, dos gritos, das ordens, da falta de escolha, tudo voltava com força. "Ele vai tirar o bebê de mim. Vai me arrastar de volta como se eu fosse um objeto quebrado." Miguel tentou ser racional. Prometeu ajuda jurídica, proteção, qualquer coisa. Mas, no fundo, ele sabia. Aquela batalha seria mais suja do que podia imaginar. Na madrugada, Clara não conseguiu dormir. Levantou devagar, foi até o quarto do bebê e ficou observando-o por longos minutos. Pensou em fugir de novo. Pegar o que pudesse e desaparecer. Mas, quando olhou para o rostinho sereno da criança, algo dentro dela quebrou e se reergueu diferente. "Dessa vez, eu não vou correr", murmurou. Ela já havia fugido uma vez, agora precisava lutar. Pela primeira vez na vida, não por medo, mas por amor. Na manhã seguinte, foi Clara quem tomou a frente. Ligou para a assistente social, marcou uma reunião com uma advogada indicada por Miguel e começou a montar um dossiê com tudo o que havia vivido. Desde os registros da violência emocional em casa, até as primeiras fotos com o bebê. "Se ele quer guerra, eu vou mostrar quem eu sou agora",
disse a Miguel com os olhos firmes. Ele a olhou com admiração e com algo mais profundo. Um amor silencioso, que agora também era coragem. Mas, como em todo ponto de virada, havia algo, no ar que ninguém percebia ainda. Uma carta escondida nas mãos do pai de Clara, uma manobra suja pronta para ser jogada. E naquele tabuleiro de emoções, a peça mais frágil e mais valiosa ainda era o bebê. E tudo, a partir daquele momento, se tornaria uma disputa entre o passado que não solta e o futuro que insiste em nascer. 2 oficiais apareceram na porta da casa no fim de uma tarde abafada. Clara segurava o bebê nos braços quando viu as viaturas estacionarem. Miguel, que chegava do hospital naquele instante, parou no meio do portão. Os policiais foram diretos. Estavam ali para cumprir uma ordem judicial. O pai de Clara havia solicitado a tutela da filha por instabilidade emocional e alegava que o bebê estava em risco. "Não podem fazer isso!" Clara gritou, o rosto em pânico, mas os oficiais só respondiam com olhares frios e palavras ensaiadas. Miguel interveio, chamou a advogada pelo telefone e depois de algumas horas de tensão conseguiram impedir que levassem o bebê imediatamente, mas a audiência de custódia estava marcada para a semana seguinte. Clara passou a noite em claro. Cada ruído parecia um aviso, cada sombra uma ameaça. Miguel tentava consolá-la, mas também enfrentava seus próprios demônios. Sabia que, no fim, não era só uma questão legal. Era uma guerra de poder. E o pai de Clara era mestre nesse jogo. No hospital, Miguel começou a notar olhares tortos. Rumores circulavam. "Está se envolvendo com uma paciente?" Perguntavam pelas costas. Clara, por sua vez, teve sua ficha analisada pelo serviço social e começaram a questionar sua real identidade. O que era uma tentativa sincera de reconstrução agora estava cercada por dúvidas, desconfiança e investigações. Tudo ao redor parecia conspirar para separar o que haviam construído. "Eles estão nos cercando", disse Clara. E Miguel, com um olhar sombrio, respondeu: "Então a gente luta junto." Enquanto isso, o pai de Clara se aproximava com a precisão de um predador. Ligou para a imprensa, vazou partes da história distorcidas, pintando a filha como instável, fugitiva, perigosa. "Ela sequestrou essa criança", dizia uma manchete. "Médico milionário acoberta crime." O peso da opinião pública começou a cair sobre eles. A casa virou refúgio e prisão. O bebê sentia a tensão no ar. Chorava mais, comia menos, buscava o colo da mãe como se pressentisse que algo estava por vir. Miguel, pressionado por seus superiores, teve que se afastar temporariamente do hospital. E Clara, pressionada por advogados, quase teve que assinar um termo de entrega voluntária da guarda. Mas ela não cedeu. "Podem tirar tudo de mim", disse a Miguel com os olhos marejados. "Menos o que eu sinto aqui." E apontou para o coração. Era uma frase simples, mas poderosa, porque naquele momento não restava mais nada a não ser o sentimento. E isso ninguém podia arrancar. Os inimigos estavam por todos os lados, na mídia, na justiça, nas memórias. Mas havia algo mais forte do que tudo isso, a verdade que compartilhavam. E mesmo que o mundo inteiro não visse, eles sabiam. Aquela criança era deles. Aquele amor era real. E a cada passo que o inimigo dava, mais eles se uniam. Porque, às vezes, o amor mais forte nasce do cerco mais apertado. Na véspera da audiência, a casa estava mergulhada em silêncio. Nem mesmo o choro do bebê cortava o ar, como se até ele soubesse que algo grave pairava sobre todos. Clara olhava para o berço com os olhos vermelhos, os ombros caídos e o coração despedaçado. Recebera uma notificação judicial informando que o juiz havia reconsiderado a liminar. O bebê seria retirado de sua guarda ao fim da audiência do dia seguinte. Era oficial. Ela estava prestes a perder tudo. Miguel chegou em casa mais tarde naquele dia, o rosto abatido, as mãos sujas de tinta. Havia passado o dia reformando a ala infantil de um hospital público, tentando ocupar a mente.
Quando Clara contou, ele não reagiu de imediato. Sentou-se devagar na poltrona da sala e passou as mãos no rosto. Fiz tudo o que podia, disse, a voz falhada. E não foi o suficiente. Pela primeira vez, Miguel parecia fraco. Não por falta de força, mas porque a vida às vezes exige mais do que se tem. Clara saiu da casa no meio da noite. Caminhou até a praça vazia, onde costumava levar o bebê para sentir o vento. Sentou-se no banco mais distante, abraçando os joelhos. Sentia-se derrotada, vazia, um erro ambulante. Eu só queria dar um lar para ele e achei que talvez pudesse construir o meu também, sussurrou para o nada. Uma lágrima escorreu, quente. Pela primeira vez desde que fugiu, Clara pensou em voltar, em se render, deixar que o pai decidisse por ela de novo. Afinal, talvez ele estivesse certo. Talvez ela fosse mesmo só uma menina perdida. Ao voltar para casa, encontrou a luz da cozinha acesa. Miguel estava lá, lavando a mamadeira com um olhar distante. Quando a viu, tentou sorrir, mas não conseguiu. A gente perdeu, né? Ela perguntou. Miguel respirou fundo. Ainda não, mas está doendo como se já fosse. E então o silêncio tomou conta. Eles sabiam. O sonho, a vida que estavam tentando construir, tudo estava desmoronando. E por mais que se amassem, sim, eles já sabiam disso mesmo sem dizer, o amor às vezes não bastava. Naquela noite, Clara dormiu com o bebê em seus braços, no sofá, como na primeira noite na casa de Miguel. Mas agora não era mais um início, era um possível fim. Miguel ficou acordado até tarde, andando de um lado para o outro, lutando contra a impotência. Sentia-se pequeno diante do sistema, da influência do pai dela, da dor de perder os dois de uma vez. Ele, que já havia enterrado um amor antes, agora sentia que talvez tivesse de enterrar outro. Vivo. E assim, a esperança murchou, como uma vela que queima até o fim, deixando o quarto na escuridão total. Aquela era a noite escura da alma, onde tudo parecia perdido, onde até as promessas pareciam mentiras. Mas, no silêncio entre duas respirações, às vezes nasce uma fagulha, um sussurro. Algo que ainda não tem nome, mas insiste em permanecer. Acordar naquele dia foi como despertar dentro de um pesadelo. Clara levantou devagar, com o bebê ainda dormindo encostado no seu peito. Cada movimento parecia mais pesado, como se o ar ao redor estivesse saturado de tristeza. Ela caminhou pela casa sem rumo, tocando as paredes como quem se despede. Os brinquedos espalhados no canto da sala, a roupinha dobrada no varal, o bilhete amassado com a primeira receita médica que Miguel escrevera para o bebê. Tudo agora parecia um cenário prestes a ser desmontado. Miguel observava em silêncio. Queria dizer algo, fazer algo, quebrar o destino com as próprias mãos. Mas não havia mais o que dizer. Vestia uma camisa que Clara havia elogiado dias antes, talvez numa tentativa inconsciente de manter algo bonito num dia que seria terrível. Vamos juntos, disse a ela com firmeza. Clara assentiu, segurando as lágrimas. No caminho para o fórum, o silêncio entre eles era mais profundo que qualquer conversa. O bebê dormia no bebê conforto, alheio ao abismo prestes a se abrir. Na sala de espera do fórum, Clara encarava o chão. Por um momento pensou em correr, sair dali, pegar a criança e desaparecer. Mas sabia que isso só daria força ao inimigo. Não. Se fosse para perder, que fosse de pé, com dignidade. Miguel pegou sua mão. Pela primeira vez, entre todos os mastos, toques e olhares, ali houve um gesto claro. Estou com você. Clara fechou os olhos. Tentava memorizar aquela sensação. Porque, se fosse mesmo o fim, queria guardar esse instante como lembrança viva de que, um dia, ela teve amor. Foram chamados. A audiência foi seca, objetiva, impessoal. O advogado do pai de Clara apresentou documentos, distorceu fatos, tentou pintá-la como desequilibrada e perigosa.
A assistente social defendeu sua postura com base no vínculo afetivo e no esforço que ela vinha fazendo. O juiz ouvia em silêncio. Até que, no final, Miguel pediu para falar. Levantou-se, encarou a sala com uma voz que misturava cansaço e verdade. Ela não sequestrou ninguém. Ela salvou 2 vidas, a dele e a minha. Clara não chorou. Ainda. Mas naquele instante sentiu o peso sair das costas. Não importava o que o juiz decidisse. Alguém havia visto quem ela era, de verdade, e tinha dito em voz alta. Quando a audiência terminou, saíram sem saber o veredito final. Seria enviado por escrito. E o vazio da espera era quase mais cruel do que a própria sentença. No carro, Clara olhava pela janela, sem falar. Miguel dirigia com uma mão, a outra segurava a dela. Não havia mais planos, não havia mais certezas. Só o agora. E, curiosamente, foi nesse agora despido de tudo que Clara entendeu. A liberdade não era ausência de grilhões. Era coragem para permanecer, mesmo quando tudo queria que você fugisse. O amor não era perfeição. Era insistência. E o lar. O lar era onde alguém te escolhia mesmo quando o mundo todo dizia para te deixar. Ela fechou os olhos. E pela primeira vez, mesmo sem saber o futuro, sentiu que havia vencido algo por dentro. 2 dias se passaram desde a audiência. Clara ainda evitava abrir o e-mail, onde o resultado seria enviado. Cada toque de notificação fazia seu coração saltar, mas ela adiava, como quem teme que a esperança seja esmagada por uma sentença fria. Miguel tentava distraí-la, preparando cafés, propondo passeios curtos, inventando tarefas. Mas nada disfarçava da espera. Até que, numa manhã cinzenta, o som agudo da notificação preencheu o ar da cozinha. Eles se entreolharam. Era hora. Com os dedos trêmulos, Clara clicou na mensagem. Leu uma vez. Depois, mais uma. O ar pareceu sumir. A guarda foi concedida, com supervisão contínua, mas é minha. As palavras saíam entre o choro e o riso. Miguel ficou em silêncio por um segundo, como se o mundo tivesse parado, e então a abraçou com força, sem dizer nada. O bebê, no chão, sorria como se soubesse que algo havia mudado. Porque havia. Era oficial. Clara, agora, era mãe. Com todos os papéis, carimbos e, mais importante, com todos os méritos. Naquele mesmo dia, Clara caminhou com o bebê no colo até a mesma praça onde tantas vezes sentara com medo. Sentou-se no banco de sempre, respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu que estava livre. Não apenas do pai, da justiça ou do passado, mas de tudo o que a fazia duvidar de si mesma. Ela havia enfrentado e vencido. Miguel chegou depois, com 2 garrafinhas de água e um sorriso nos lábios. Sentou-se ao lado dela, sem dizer nada. Era o silêncio dos que já disseram tudo com a presença. Ali, sob o céu nublado que parecia prestes a abrir, Clara se virou para Miguel. "Você tem noção do que fez por mim?" Ele respondeu com um olhar calmo. "Não fiz nada que você não fizesse por si mesma." Ela sorriu, apertou a mão dele e pela primeira vez falou com clareza o que antes era só gesto. "Eu amo você." Miguel não respondeu de imediato. Apenas se aproximou e a beijou. Leve no início, profundo. No instante seguinte, era um beijo de 2 sobreviventes, um beijo de chegada e de permanência. Mais tarde, de volta à casa que agora era oficialmente deles, Clara guardava os documentos da guarda numa caixinha de madeira, junto com uma mecha do cabelo do bebê, a pulseirinha do hospital e o bilhete da primeira visita. "Nosso começo", ela escreveu na tampa com uma caneta. Miguel a observava de longe, encostado no batente da porta. Pensava em como aquela mulher que conheceu no meio da estrada agora era o centro do seu mundo. E, como acontece nas melhores histórias, tudo havia mudado. Mas o que tornava aquela mudança tão poderosa era o fato de que não tinha sido repentina. Tinha sido conquistada.
Clara não era mais a garota que fugia. Miguel não era mais o homem que se escondia. E juntos tinham feito o improvável. Transformaram um encontro improvável numa nova vida. Não perfeita, mas real e verdadeira. Alguns meses se passaram desde a audiência. A casa onde tudo começou agora tinha novos sons, novas cores e um novo ritmo. Clara havia conseguido um trabalho remoto com uma ONG que cuidava de mães em situação de risco, uma forma de devolver ao mundo um pouco do que havia recebido. Miguel, por sua vez, deixara o hospital em tempo integral e começara a dar aulas numa universidade próxima, encontrando paz ao ensinar o que aprendeu com a dor. A vida, antes feita de urgência e medo, agora era feita de pausas, presença e reconstrução. O bebê, agora oficialmente batizado como Rafael, dava os primeiros passos firmes pelo corredor da casa, rindo com aquela alegria inocente que só quem foi salvo do abandono pode carregar. Clara o acompanhava com os olhos, encantada com cada avanço, cada queda, cada descoberta. Miguel assistia da cozinha cortando frutas, cantarolando uma música antiga. A cena parecia simples. E era. Mas por trás daquela simplicidade havia uma história de luta, amor e renascimento. Numa tarde, sentados sob a sombra de uma árvore na mesma praça de antes, Clara mostrou a Miguel uma carta que escrevera para o pai, mas nunca enviara. Não havia ódio, nem raiva, apenas palavras de despedida. Obrigada por me ensinar quem eu nunca quero ser e por me empurrar, sem querer, para a vida que eu precisava construir. Miguel leu em silêncio e, quando terminou, olhou para Clara, com orgulho. Você é tudo o que ele nunca conseguiu controlar e tudo o que ele nunca vai entender. Nesse mesmo dia, Rafael correu até os dois com um desenho nas mãos, rabiscos coloridos que, segundo ele, eram a nossa casa. Miguel pendurou na geladeira assim que chegaram. E à noite, enquanto Clara adormecia com o menino no colo, ele olhou para os dois e sentiu que, finalmente, estava em casa. Não pelas paredes, pelo endereço ou pelos móveis, mas porque naquele lugar havia amor, havia pertencimento e havia verdade. Na última cena, vemos Clara fechando o diário onde registrava tudo desde o dia em que fugiu. Na capa, um adesivo colado com cuidado. Capítulo 1. Quando tudo parecia fim, era só começo. Ela sorri, fecha o caderno e coloca na estante. Do lado de fora da casa, Rafael corre pelo quintal com um avião de papel. Miguel rega as plantas distraído enquanto Clara o observa da porta, os braços cruzados e o coração leve. Não há promessas de eternidade, mas há um hoje inteiro pela frente. E assim, a história termina onde começou, numa escolha. Só que agora não é fuga, é permanência. Não é medo, é coragem. E não é solidão, é amor. Clara encontrou sua liberdade. E, com ela, o que nunca soube que buscava. Um lar onde pudesse, enfim, existir inteira. O sol começava a cair no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja, dourado e violeta. A brisa suave balançava as cortinas da casa, trazendo o cheiro de bolo recém-assado e terra molhada. No quintal, Rafael corria desajeitado com uma capa feita de toalha amarrada nas costas, gritando que era um super-herói. Clara ria, sentada, na escada da varanda, enquanto Miguel observava tudo em silêncio, com uma xícara de chá nas mãos e o olhar perdido. Não em preocupação, mas em gratidão. O tempo parecia suspenso. Não havia mais julgamentos, perseguições ou batalhas. Apenas o som das risadas, os pés descalços no chão, o bater leve das folhas nas árvores. Era uma cena que não chamaria a atenção de ninguém. Mas, para quem conhecia a história por trás, era uma conquista. Clara olhava para o filho e depois para Miguel, e em seu rosto havia algo raro. Paz. Não a paz de quem nunca sofreu, mas de quem venceu. Ela se levantou devagar, caminhou até Miguel e se encostou em seu ombro. Ele passou o braço em sua cintura num gesto automático, como quem sabe exatamente onde pertence.
Rafael, ao ver os dois juntos, correu e se jogou nos braços deles, rindo alto. O trio ficou ali, abraçado, sob o céu em mudança, envolto por um silêncio que dizia tudo. Porque, no fim, não é o passado que define quem somos, é o que escolhemos amar e manter. A câmera se afasta, na imaginação de quem ouve, porque aqui tudo é palavra. E vemos a casa pequena, com a luz acesa na varanda, o balanço de pneu pendurado em uma árvore e um cachorro de rua, adotado, dormindo na soleira. Tudo tão real, tão simples, tão profundamente completo. A história, que começou com fuga, medo e abandono, termina com permanência, afeto e escolha. E ali, naquela imagem final, o mundo parece em equilíbrio. Porque mesmo que a vida continue imprevisível, uma verdade ficou clara. Às vezes, os lares mais verdadeiros são aqueles que nascem da coragem de recomeçar. E então, o que parecia o fim de tudo, virou o começo de uma nova vida. Uma mulher, que fugia, se tornou mãe. Um homem que não queria mais sentir, aprendeu a amar de novo. E um bebê, largado à própria sorte, encontrou o lar mais improvável e mais verdadeiro que poderia ter. Você também já viveu algo que parecia o fim, mas acabou sendo um recomeço? Conta aqui nos comentários. A sua história pode inspirar alguém hoje. E se você gostou dessa jornada, tem muitas outras esperando por você. Se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no vídeo que está aparecendo aqui do lado. Tem mais uma história emocionante te esperando.